Fala Legião X, estamos mais uma vez aqui no Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Eu sou o Douglas Knupp. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso extensivo de literatura. Hoje nós vamos trabalhar com os gêneros literários, nossa última aula antes de entrar nos estilos de época da nossa literatura brasileira. Pessoal, por que é importante falar sobre os gêneros literários? A gente vai ter que pensar neles, né? Quando a gente for falar da poesia ou da prosa, barroca, árcade, romântica, etc, etc, etc. Pessoal, primeiro gênero literário nós vamos trabalhar com três: lírico, narrativo ou épico e o dramático. Em primeiro lugar, o gênero lírico. O gênero lírico é aquele característico, né, da poesia, da escrita do poema. Gente, o gênero lírico geralmente é aquele que expressa as emoções, os sentimentos, então você tem uma carga, o que a gente chama de uma carga de lirismo em alguns textos, mesmo que sejam em prosa. Mas, via de regra, a gente vai falar da correspondência do gênero lírico com a escrita em verso. Pessoal, em primeiro lugar, o gênero lírico possui a figura do eu lírico, que nada mais é do que aquele que narra o poema. Narra o poema, beleza? No caso, o eu lírico não necessariamente corresponde ao autor. É só você pensar, por exemplo, nas canções do Chico Buarque de Holanda, em que ele fala do ponto de vista de um eu lírico feminino. Gente, o Chico Buarque de Holanda não é mulher, portanto o eu lírico não corresponde ao autor, não necessariamente. Legal? Bom, vamos ter o predomínio da função poética ou da função emotiva, ou seja, a base da escrita lírica vai ser geralmente a mensagem ou algumas vezes o próprio emissor. Muitas vezes, muitos poemas vão trabalhar com as duas funções, né, muito ali próximas, porque você pode falar, né, do sentimento do autor. Bom, gente, a gente vai falar, você vai ter uma escrita, né, que a gente vai chamar de versificada, ou seja, o texto não é corrido, ele para nos versos. Você vai ter o conjunto de versos, a gente vai chamar de estrofe, e a forma canônica, né, desses versos se organizarem é o que a gente chama de soneto. Nada mais é do que um poema de 14 versos com 4 estrofes. 4, 4, 3, 3. Beleza? Pessoal, isso aqui confere o que a gente chama de ritmo para o poema, né? Ele vai se desenvolvendo ritmicamente. É muito importante, é muito comum que você tenha a presença da rima e também você tem a métrica. A métrica nada mais é do que contar o número de sílabas, né, em cada um dos versos. Destaque aí para as redondilhas menor e maior, 5, 7 sílabas, o decassílabo de 10 sílabas e o dodecassílabo de 12 sílabas. Lembrando que você só conta até a última sílaba tônica de cada verso. Pessoal, continuando aqui, né, nosso segundo gênero que a gente vai trabalhar aqui vai ser o gênero narrativo ou épico. É muito mais comum a gente falar em gênero narrativo, algumas pessoas dizem que o épico é uma outra coisa, é uma subdivisão do narrativo. De qualquer forma, vamos trabalhar aqui com narrativo ou épico. Pessoal, o gênero narrativo ele possui um narrador. Esse narrador é aquele que narra, né, a história, é aquele que conta a história. Afinal, o gênero narrativo é isso. Nada mais é do que contar uma história. Gente, o narrador ele se divide com relação ao foco narrativo. O foco narrativo pode estar em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Se o foco narrativo for em primeira pessoa, o narrador é um narrador personagem, ele participa da história. Pode ser o personagem principal ou não. Ele pode ser, se for em terceira pessoa, ele vai ser um narrador observador, ou seja, ele está ali, mas ele apenas observa os participantes, ou um narrador onisciente. O narrador onisciente é que ele consegue enxergar, ele consegue saber até mesmo o que está passando por dentro da cabeça dos personagens, ou seja, ele não simplesmente observa, ele é muito mais do que observador, ele consegue saber tudo, daí onisciente. Gente, predomina no gênero narrativo a função referencial, ou seja, o conteúdo daquilo que você quer passar, né? Claro que grandes escritores podem quebrar isso aqui com muita facilidade, né? Você tem um Dom Casmurro, de repente, a função apelativa, né, conta muito porque ele quer convencer, o narrador quer convencer, né, o leitor de que Capitu traiu, mentiu ou não. Bom, é característico além do narrador que numa narração, numa narrativa, você tem os personagens, né, você tem os protagonistas, o antagonista e os coadjuvantes, e ele está localizado dentro de um tempo e espaço, num contexto socioespacial, num contexto temporal e espacial também. Então você sabe onde e quando aquela narrativa está rolando, beleza? Claro, também grandes escritores conseguem quebrar essas coisas aqui e mexer um pouco com as categorias de análise. Pessoal, para terminar, geralmente o gênero narrativo vai trabalhar com texto em prosa, muito embora nós tenhamos sim poemas épicos, né?
ou seja, é a escrita em verso, que conta uma história. A Ilíada é um excelente exemplo. Mas, via de regra, a gente vai trabalhar com um texto em prosa, ou seja, a escrita, né, em parágrafo, um texto normal. E aí você tem três tipos, né, de textos narrativos, que são o conto, a novela e o romance. Do menor para o maior aqui. Tá? Você tem mais páginas, né, mais história, conforme a gente vai descendo aqui, e possivelmente também mais personagens por conta disso. Pessoal, para falar do nosso último gênero aqui, o dramático, até mudei de lado aqui, né? O quadro mais enxugadinho. Gente, o que é um texto dramático? É um texto que foi feito para ser encenado. Então você vai ter, né, aqueles travessões, né, para falar de cada um dos personagens, como marcas de diálogos. Pessoal, você pode ter uma carga de lirismo muito grande aqui, você pode ter, né, uma peça que conte uma história, né, de alguém, ou de uma personalidade, enfim, mas no fim das contas você tem um texto que foi criado para ser encenado. Então você vê claramente, se você for ler o texto da peça, né, principalmente de teatro, que ele foi criado para ser encenado, ou seja, para ser performado por atores em palco. Você vai ter as marcas de diálogos, de conversas, e isso é o que vai caracterizar o gênero dramático. A história, pode até existir uma história, mas ela não é narrada, você não tem um narrador, você não tem alguém que está ali observando, você não tem nada, você não tem o lírico, você não tem nada. Se existe uma história, ela não vai ser narrada, ela não vai ser contada, mas ela vai ser mostrada e criada junto com o espectador. E isso dá uma carga para o teatro muito diferente. Importante lembrar que alguns outros textos, né, mesmo poemas ou textos em prosa, podem ser adaptados para o teatro. A característica do gênero dramático é que ele foi criado para isso. Gente, espero ter ajudado. Valeu!